E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Nós vamos abrir nossas Bíblias. São Mateus 16, versículo 1 até o versículo 4, né? E os nossos parabéns para os novos avós aqui, né? Avô e avó aqui na igreja, né? O irmão Jonas Pereira Dias, né? É avô. E a irmã Valdecira, que está lá em Lisboa, em Portugal, é avó. Nasceu o João essa semana, né? Os parabéns para Rafael e para Stephanie. Deus abençoe vocês aí. A Josiane e a Valdecira, que estão lá, né? A tia e a avó. Deus os abençoe, dê muita saúde para essa criança, né? Vamos ler as escrituras. Depois eu quero mostrar aqui um trabalho aqui, que hoje eu recebi do pastor Paulo pastor Paulo Benjamin, lá de Moçambique. Um trabalho muito bonito que ele está fazendo, né? Comprando os pendrive, colocando nas caixas e levando a mensagem para casa daqueles irmãos que não têm condições de ter um telefone, né? Para poder assistir os cultos, para poder escutar as pregações do pastor Osmar. É um trabalho bonito, eu gostei muito. O pastor Mendes, eu mandei para ele rodou para os irmãos verem. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ainda em São Mateus capítulo 24, verso 32 até o 35, aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Grande e soberano Deus, abençoa a leitura da tua palavra e fala em nossos corações, usando esse pouco de pó nas tuas mãos. Se faça presente, ó Pai. Nós convidamos a sua presença. O Senhor conhece as nossas necessidades
E o Senhor conhece a necessidade do corpo mais enfermo na face da terra, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, é a sua noiva. E o Senhor venha curar as feridas, Pai. Venha nos dar um culto de cura para a alma nessa noite. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podia sentar, meus irmãos? Pode passar. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Conseguimos 2 grupos aqui para ajudar alguns irmãos, algumas irmãs que não conseguem apertar o play nas casas deles, que não têm aparelhagem para escutar a mensagem do profeta Osmar Rodrigues Costa. Então, tenho aqui 2 Bluetooth que pode usar o painel solar e contei aqui tem uma mensagem do profeta Osmar Rodrigues Costa para oferecermos a alguns irmãos, algumas irmãs, mas no momento temos esses só 2, mas se Deus queira, mais um dia vamos conseguir pouco, vamos começar a dar pouco a pouco a alguns irmãos que não têm aparelho nas casas dele para escutar a mensagem do profeta Osmar Rodrigues Costa. Aqui tem mensagens. Aqui tem mensagens de pregações. Muitas pregações que eu consigo nesse Bluetooth. E tem mais esse aqui? Também tem um painel solar. Play by T&M Car. Deus abençoe meus irmãos. Amém. Que Deus abençoe o pastor Paulo, né? Enquanto muitas pessoas não estão valorizando em outras partes do mundo, eles ali, num país muito pobre, mas é um povo feliz, alegre, tem recebido essa mensagem desde os dias do pastor Osmar, e hoje ele segue ouvindo nas casas, e o pastor Paulo teve essa inspiração, né? É R$20 cada pendrive, ele passa as pregações ali para o pendrive, coloca naquela caixa, e leva e dá para cada família para poder ouvir, e porque eles não têm condições, não é todos têm condições de comprar um bom celular, né, para poder ouvir as pregações. Deus abençoe eles, Deus abençoe o pastor Paulo, os irmãos que estão nos acompanhando lá em Quilimane, né, na Zambésia. Eles são meio pesados para falar o português, porque na Zambésia tem um outro dialeto. Então todos os cultos são traduzidos por dialeto. Esse dia o evangelista, irmão Sérgio, estava pregando, eu fui escutar, estava em língua estranha, né? Ele estava pregando sem intérprete, né? Graças a Deus. Nós vamos falar sobre um assunto que está na notícia, né? Está na internet, que é o relógio do juízo final. Isso me chamou muita atenção, né? Aí eu fui procurar dentro da mensagem do irmão Brana sobre o relógio do juízo final. Eu achei alguma coisa no Google, né? O relógio do juízo final ou relógio do Apocalipse. É um relógio simbólico, mantido desde 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, nesse tempo, esse relógio foi ajustado para 7 minutos para meia-noite. Você sabe que quando o irmão Brana começa o ministério, né? Pelo Comitê da Organização Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. Agora, em 27 de janeiro de 2026, esse mês passou agora, o relógio do Apocalipse foi ajustado para 85 segundos para meia-noite. A menor distância já registrada para meia-noite em toda a sua história. Eu estava pensando, quando eu estava ali meditando, a ciência dos dias de Noé, elas não acreditavam no fim do mundo. Quando Noé anunciou o fim do mundo, com uma coisa inusitada, chuva, né, dilúvio,
Nunca tinha chovido. Uma mensagem totalmente estranha. Totalmente estranha. A ciência, eu vou ler alguma coisa aqui do irmão Brano, a ciência dos dias de Noé era mais avançada do que a nossa. Eles fizeram todos os testes, não encontraram nenhuma umidade no ar. E foram rir de Noé. Fim do mundo com água. Não tinha nem mar. Nem mar existia. Agora, a ciência de hoje crê no fim do mundo e anuncia. O relógio do juízo final é criado pela ciência. Ajustaram agora para 85 segundos. Nós vamos ver o irmão Brana falando. Quando eles disseram 3 minutos, o irmão Brana disse, talvez pode já estar em 1 minuto. Para meia-noite. Na mensagem de perseverança, há muitas outras mensagens, vocês podem pesquisar. Parágrafo 64, ele disse, aquele Deus que estava nos dias de Noé, bem, você pensa que a ciência eu teria dito? Eles tinham uma ciência maior do que tem agora. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão fala, né? Nada é novo, tudo já existiu. Né? É que nós estamos num tempo moderno. Tudo já existiu. Eles podiam alcançar grandes realizações do que pode fazer agora. Eles tinham uma tinta que fazia as coisas parecerem perfeitas até hoje. Eles tinham um fluido para embalsamar, com a qual eles faziam múmias. Nós não podemos fazer isto hoje. Assim me foi dito. Então, outra coisa, eles construíram a pirâmide, ou as pirâmides. Quem poderia construir uma pirâmide hoje? Aquelas grandes pedras arredondadas e olhar ali para cima e ver a esfinge. E olha, precisaria de muitos vagões, plataforma, para colocar um daqueles pés ali em cima. Como eles conseguiram colocar aquelas pedras ali em cima? Onde eles fizeram isto? O poder da gasolina não faria aquilo. Não há nada que temos a não ser uma energia atômica. E essa pode ser a mesma coisa que causou a destruição antediluviana, que deixou o mundo fora do seu eixo e o afastou do sol. O deixou para trás e causou a chuva. Agora veja, a mensagem de um fazendeiro, a mensagem de um caipira, não era um caipira naquele tempo. Sair pregando por 120 anos, ele encontrou com Deus. O problema é que os pregadores não encontraram com Deus. É que Noé encontrou com Deus. Você pensa que Moisés ia no Egito enfrentar Faraó se ele não tivesse encontrado com Deus? Ele não ia em nome de nenhuma organização. É como uma pessoa sair daqui e ir na Coreia do Norte para pregar essa mensagem. Porque uma organização lhes mandou, um grande salário e tudo. Ele vai caminhar para a morte. Agora, se você encontrou com Deus, não importa, é Rússia, é Coreia do Norte, Deus está te enviando. Agora, Noé tinha encontrado com Deus. Noé tinha certeza da mensagem que ele estava trazendo. A mensagem que nós cremos hoje, dos 7 selos revelados, William Branham encontrou com Deus. Olha a nuvem ali. Ele foi levado para dentro daquela nuvem. Ele ouviu dos anjos. Ele teve um encontro com a coluna de fogo. Ele sabia o que estava falando. A mensagem que nós ouvimos hoje, nós viemos ouvindo desde o ano 2000, é de uma pessoa que encontrou com Deus. Osmar Rodrigues Costa encontrou com Deus. Por quê?
um mundo, um Brasil como este, com centenas de grandes pregadores, conhecedores da mensagem. Aí aparece um outro Noé caipira, o homem lá da roça, mostrando que o cordeiro tinha saído do trono. Aí os grandes homens vêm e dizem, não, o cordeiro está no trono. Ele disse, não, mas não é eu que estou dizendo, é Brana que está falando. Uma mensagem incomum, diferente. É igual você ouvir. Alguém vai dizer, ouvir esse CD, ouvir essa pessoa. Isso aqui é que foi que nos ajudou. Senão nós estávamos numa ressurreição isolada, numa dualidade, num grupo de pastores, acompanhando reunião de jovem, pula e grita, sem nenhum preparo para o arrebatamento. Eu li a mensagem Perseverança, parágrafo 64. O irmão Brana fala daquele filme que ele tinha. Até procurei no YouTube hoje, mas não encontrei. 3 minutos para meia-noite. Ele disse ele tinha um filme. Ele assistiu em casa. O mundo científico tem dito que são 3 minutos para meia-noite. Eu penso que eu tenho ouvido que eles encurtaram aquilo para 1 minuto para meia-noite. Quando eles descobriram as bombas hidrogênica e atômica, junto os grandes poderes que eles conseguem arriar, dentro de 5 minutos aquilo poderia causar uma destruição total do mundo. Eles poderiam fazer justamente isso hoje à noite. Agora no mês de janeiro, a ciência anuncia, ajusta o relógio simbólico do juízo final, 85 segundos para meia-noite, para o fim do mundo, para a explosão atômica. E nós, o que estamos fazendo? Estamos acertando as nossas vidas? Estamos ajustando elas com a palavra? Porque a ciência desse dia sabe, do dia de Noé não sabia. A mensagem dos dias de Noé não era anunciada pela ciência, mas esta é. Nós temos aqui o YouTube, nós temos as redes sociais. Não há desculpa nesse dia, meus amados irmãos. Olha, quando eles, dentro de 5 minutos, aquilo poderia causar uma destruição total do mundo, disse o profeta. Eles poderiam fazer justamente isto hoje à noite. Nós parece que estamos repetindo um pouquinho o que já falamos. Mas se você não ir batendo o prego e não dobrar ele aqui, a madeira vai ficar solta. Então não haveria uma só pessoa sequer viva no continente inteiro da América do Norte. Todo esse poder está nas mãos de um grupo de pagões aos quais nos odeia. Está na mão da China, pagão. Está na mão dos Estados Unidos, país pagão. Está na mão de Israel, pagão também. Porque não conhece a Deus. Ah, mas eles são o povo de Deus. Como nos dias de Acabe. Seguindo a Jezabel, todo tipo de religião está dentro de Israel hoje. Quando Deus nos levar naquele rapto, Moisés e Elias estarão ali para varrer o catolicismo, varrer as denominações dali de Israel. O que não é pagão em Israel é os 144 mil. O restante são pagões.
América, pagão. Rússia, pagão. Esse poder está na mão deles para destruir o mundo. Como é bom ter um profeta. Se nós não tivéssemos a mensagem de um profeta, ia pregar o quê? Deus sempre teve que inspirar uma pessoa. Quando a igreja dormia aqui no Brasil, Deus teve que inspirar um homem para fazer ela acordar. Além disso, nós temos barcaças, navios postos em volta do mundo, desde a Sibéria até a Hungria, lotado com o mesmo tipo de mísseis. Irmãos, é mais tarde do que nós pensamos. Vê o que Jesus disse. Vocês conhecem os sinais vocês sabem quando é que vai chover, quando não vai chover. É a escritura que nós lemos, Mateus 16. Você diz pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócrita, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais do tempo. Ali o grande sinal estava diante deles e eles estavam pedindo um sinal. Jesus disse, mas ele respondeu e disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Você liga no Jornal Nacional, você vai já saber se amanhã vai chover, se não vai chover, se vai fazer sol. Aí a menina mostra todo aquele mapa ali do tempo. Mas nós temos que mostrar o mapa do tempo hoje. Os sinais que estão acontecendo diante dos nossos olhos. É irmão contra irmãos. Como ele disse, é nação contra nação. Todo esse sodomismo hoje na terra. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. O evangelho virou um comércio. A mensagem também virou comércio. Você pensa que eles querem pregar uma verdade como esta? Apocalipse 10, 8 a 11? Não. Não perder os seus dizimistas, seus ofertantes. Esses são sinais. Jesus disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal vos será dado senão do profeta Jonas. Só tinha um sinal para eles ali. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Ele disse, assim o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas eles entenderam isto? Não. A igreja nesse dia, mas a igreja que, como eu falei ontem em triunfo, que foi projetada por Satanás. Ela está entendendo Apocalipse 10, de 1 a 7. Quem foi o desenhista da mulher? O profeta disse que foi Satanás. E ele continua ainda trabalhando nela. Ele é o projetista da igreja, não da noiva. Porque hoje a esposa que não vai cair, ele não é projetista dela. Ele não é o desenhista dela. Ele foi o desenhista de Eva. Foi o desenhista da noiva hebreia. O desenhista daquela que caiu em Niceia. Mas desse dia não. Seria tempo para nós falarmos. Mas você sabe, ele é o desenhista. Estamos aqui na mensagem segunda vinda de Cristo. Ele é o seu desenhista. Contagem regressiva 99. Grande, a ciência tem feito uma grande coisa. Você sabe, eles têm feito isso de forma tão grandiosa que eles têm medo até mesmo de si mesmo. Eles têm medo deles mesmos. Isso é correto. Eles têm tantas grandezas que têm medo até mesmo de si mesmo. O profeta repete isso 2 vezes. Você sabe,
Eles disseram aqui, cerca de 2 anos atrás, que faltavam 3 minutos para meia-noite. Eles estão assustados. O que eles estão fazendo? Agora, o homem tem sido capaz, no seu natural, em um astronauta natural, agora ele foi capaz de realizar este astronauta. E ele pensa agora que quando a Rússia começar a explodir este país, é onde os Estados Unidos têm que acordar agora. Por que os Estados Unidos se aproximam tanto da Rússia? Tem uma profecia ali. Você pode ver que a Igreja Católica está tão em treva que não sabe que a Rússia vai lançar uma bomba no Vaticano. Agora, a Rússia tem a sua bomba para os Estados Unidos e para o Vaticano. Olha o que ele disse. E ele pensa agora que quando a Rússia começar a explodir este país, gente, a coisa tá perto, tá aí, ó. Parece que alguém está com um palito de fósforo ali no paviozinho ali. Ou está com o dedo para apertar o play no botão. Porque hoje é a guerra dos botões. Todos os dias que você liga a televisão, essa notícia. Você vai na Globo News, CNN. É sobre a notícia é sobre o fim do mundo. Nós temos aqui a notícia do rapto, da mudança dos nossos corpos, da primeira ressurreição, do encontro com nossos irmãos, da nossa saída daqui. Só depende da palavra sair daqui. Deus só tem uma coisa nessa terra, sua palavra. O resto, tudo vai virar cinza. Nós somos essa palavra. Ele vai buscar o que é dele. E o que o detém é essa palavra. Isso é o que o detém. Algum outro país que ele navegará para a Lua. Porque eles estão querendo ir procurando algum lugar que seja habitável. Porque eles têm as bombas destruidoras nas suas mãos, que eles mesmos têm medo deles mesmos. Agora, Deus nos deu uma segurança. Sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde vamos. Temos vindo através de todas as eras da igreja. Deus tem formado o seu corpo através de todas as eras. E o rapto está aí. Não há uma outra era. Só há uma era para os judeus. 2 profetas, Moisés e Elias. Na mensagem Influência, o profeta disse, tem uma fita disso, um filme. Nós o chamamos de 3 minutos para meia-noite. E nele perguntaram a esses judeus, trazendo os velhos nas costas, carregando-os, disseram, vocês vieram à terra natal para morrer? Já eram velhos, carregados, vindo da Etiópia, de todas as partes do mundo. Vocês vieram para morrer? Olha o que eles disseram. Não, viemos para ver o Messias. Aquela mensagem de Moisés ficou dentro deles. Deus levantará um profeta semelhante a mim. Essa mensagem de brando tem que estar dentro de nós. Essa mensagem de arrebatamento tem que estar dentro de nós. Essa mensagem dos trovões, do novo nome, dos selos revelados, tem que estar dentro de mim, de você, essa fé. Porque o rapto é fé, meu irmão. Minha irmã, acorda, desperta. Nós viemos para ver o Messias. Amém? Quando você vê essas perguntas, esse é o calendário de Deus. Israel é o calendário de Deus.
Israel é o relógio de Deus. E a ciência hoje diz 85 segundos para meia-noite. E ele vem como ladrão de noite. Tem ladrão, hoje rouba de dia. Mas ele está falando do ladrão de noite. O ladrão de noite é quando você não espera. É quando você está dormindo. E você acorda, ele está dentro de casa. E ele virá como ladrão da noite. Na hora que nós não esperamos. E ele disse que o Messias está para aparecer numa hora desta, para os judeus. Agora, ele já veio para os gentios, num homem chamado William Branham. Ele já veio para os gentios, era o Messias, era o mesmo Senhor, era o Ômega. Ele nos trouxe a revelação da palavra. Os judeus o rejeitaram, os gentios também o rejeitaram. E ele veio, e agora nós estamos bem perto do arrebatamento. Olha o que ele disse. Falta 3 minutos para meia-noite. Nos disseram aquilo vários anos atrás. Então nós devemos estar quase possivelmente um momento para meia-noite. Nós não sabemos que tempo a pólvora irá queimar no barril. Olhe nessa eleição que haverá amanhã aqui. Aquilo é tudo o que necessita. Isso parece quando elegeram o primeiro presidente católico nos Estados Unidos. Era um sinal também. Quando o Biden foi eleito com o Kamala Harris, também foi um sinal, porque o irmão Branham disse que haverá um outro presidente católico. Somente acenda um. Olha o que diz o profeta. Quando aquela tela de radar captar aquela bomba atômica, cada uma daquelas vão ser lançada. Nós não estaremos aqui. Nós temos que estar dentro dessa fé, que nós não estaremos aqui. Eu não estou trazendo uma mensagem para que vocês fiquem em dúvida. Nós não estaremos aqui. Você sabe, se um avião inimigo entrar aqui no Brasil, ele aparece nas telas do radar. O mundo todo está sobre uma expectativa. Você não pode entrar nem sair sem entrar em contato com as torres. Nos Estados Unidos, nenhuma mosca cruza a fronteira se não aparece no radar. Na Rússia, da mesma forma. Em Israel, também. Mas você sabe que eles têm mísseis que em 8 minutos eles viajam 2.000 quilômetros. Eles lançam em 8 minutos. E você pode saber que eles ainda marcam o alvo. Como aquele general que morreu lá no Irã. Foi menos de 10 minutos. Foi direto no apartamento onde ele estava dormindo. E eles têm mísseis mais velozes do que este. Você vê que a Rússia não é dispor o seu armamento. Por isso que a América fica apreensiva. Está dentro da profecia. É somente
esta palavra sair daqui. Não é o tabernáculo de Sapucaia, não é o tabernáculo de São Paulo, de Goiânia, não. É esta mensagem da hora sair. Aí está em cada um embarcar nessa mensagem. Apocalipse 10, 8 a 11. É você embarcar nela. É você se assegurar. Crer, não ficar em dúvida aí. Parece um grupo de crianças. Acho que o pastor fulano está certo, o ciclano. Quem está certo é essa palavra, esta mensagem que Deus nos deixou. Ó, o irmão Brando observava até a eleição, hein? Agora nós vemos aqui que a ciência, agora no dia 27 de janeiro de 2026, ajustou o relógio do juízo final para 85 segundos para meia-noite. As coisas que vão acontecer, nós temos uma eleição este ano, é um sinal. É um sinal. Porém, a igreja terá ido antes daquele tempo. Quando aquela tela de radar captar aquela bomba atômica, cada uma daquelas vão ser lançada. A China vai lançar suas, a Rússia, Israel, a França. O Brasil não tem para lançar. O Brasil só vai receber. Quem não tem vai só receber. Os Estados Unidos, a Coreia do Norte. O irmão Brana disse que ele viu só fumaça. Só uma explosão. Malaquias 4. O justo pisarão os ímpios como cinza debaixo da planta dos seus pés. Porém, a igreja, falando da noiva, terá ido antes daquele tempo. Como é que você vai saber que ela foi? Se Enoque é um tipo da noiva. Enoque era 1. Noé era 8. E a igreja é 8 vezes maior do que a noiva. E o irmão Brana disse que quando Noé viu que Enoque não estava, ele disse, é hora de entrar na arca. Noé é um tipo dos judeus. É hora de entrar na arca. Porque Enoque é um tipo da esposa, da noiva. A minoria. Enoque era a palavra do dia. Andou com Deus. Irmã, anda com Deus. Irmão, anda com Deus. Pastor, anda com Deus. A esposa hoje tem que andar com o esposo. Com Deus. Noé é profeta também. Enoque, profeta. Ele não soube notícia de Enoque. Ele disse, é hora de entrar na arca. E ele, o profeta, disse que quando ela sobe, essas coisas descem. No primeiro selo, o irmão Brana disse, o Espírito Santo sobe e o Espírito de Satanás desce. Apocalipse 12 diz, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. É onde ele desce e se encarna no homem. E esse homem está no Vaticano. Eu não sei se vai ser esse, vai ser outro, mas ele vai ser, Satanás vai encarnar nele, com toda a sabedoria, com todo o poder que lhes foi dado. Ele disse, a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Jesus não quis aquele poder. Mas este homem vai receber este poder, vai fazer uma aliança com os judeus. 3 anos e meio. Vai anunciar uma paz falsa.
no mundo. E o mundo religioso hoje, que é enganado pela política, que é enganado por esses mercadejantes da palavra de Deus hoje. Qualquer coisa as pessoas são enganadas. O golpe. A internet está cheia de golpe. Golpe do pique, golpe disto. A Cinderela e as pessoas vão, o bilhete premiado, que isso aí é antigo. Ainda tem gente que cai no conto do bilhete premiado. Ainda tem gente que para, não, tá premiado, mas tem que fazer uma viagem. E a pessoa pega o que tem de 5, 10 mil e dá. Estou rico. No espiritual é a mesma coisa. Você está comprando bilhete falso premiado. Não é nada de terceira puxada que você diz. É uma puxada para a grande tribulação. Porque o que crê, ele descansa, meu irmão. Não se agita. O cristão que crê, descansa naquilo que ele está crendo. Moisés teve um encontro com Deus, ele estava tranquilo. Você não encontrou com Deus nessa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11? Fica tranquilo. Falta 85 segundos para meia-noite no relógio do juízo final. Amém. Eu já fui raptado. Mas você está aí, eu já fui raptado. Eu já estou embarcado, contagem regressiva, eu já estou dentro da nave. E quando você está dentro da nave, você não se mexe. E ela só vai. É a era do astronauta. Não é a era do avião, não é a era da carroça mais, de muito barulho. É a era do astronauta. Somos o astronauta de Deus. Aí tem gente que fica, mas será que fulano está certo mesmo? Tem umas coisas que tá verdade. A igreja católica está cheia de verdade, gente. Tem um monte de coisa que é verdade na igreja católica. Na igreja pentecostal está cheio de coisa verdadeira. Na primeira e segunda etapa está cheio de coisas verdadeiras. A serpente tinha 99% de verdade. Acorda, minha irmã. Acorda, meu irmão. Nasça de novo na mensagem do dia. E ele disse, vamos terminando. Porém, a igreja terá ido antes daquele tempo, de forma que se aquilo pode suceder a qualquer minuto, e a igreja tem que ir antes daquilo acontecer. Quão longe isso está de acontecer? Isso pode ser hoje? Pode ser agora. Hoje tem se cumprido essa escritura. 19 de fevereiro de 65, parágrafo 73. Agora, lhes peço que considere a era e o tempo em que estamos vivendo, juntamente com a palavra prometida para hoje. Vamos guardar isso aqui. A palavra prometida para hoje. Você encontra só nessa voz. Porque o que eu não entendia, ele me explicou. O que Brana não pôde explicar, ele explicou. Então eu continuo ouvindo. Eu continuo comendo. Se você não quer, é um problema seu. Mas Noé, quando sentiu falta de Enoque, ele disse, é hora de entrar na arca. Você não vai esperar ligar a televisão e as duas testemunhas estão pregando em Israel, lançando praga para o mundo gentil. Porque quando eles estiverem pregando para Israel, para os 144 mil, não tem mais nada para o mundo gentil. É só a grande tribulação e perseguição. A igreja, a esposa já foi.
Se nas eras passadas os homens de Deus podiam dizer, hoje tem se cumprido essa escritura. Apocalipse 10, 8 a 11. Nós podemos dizer, hoje tem se cumprido esta escritura. Então, e as escrituras para hoje? E cadê a escritura para hoje? Não é Atos 2,38, não. Não é 1 Coríntios 14, 34. É Apocalipse 10, 8 a 11. A escritura está em Apocalipse. Não é nem mais Malaquias 4. Não é Lucas 17, 30. Não, é Apocalipse 10, 8 a 11. Nem 1 a 7 é mais. Estamos falando do ministério tríplice. Então ele disse aqui, que há prometido para esse dia. Qual é a escritura de hoje que ele prometeu para esse dia? Onde estamos parados? O irmão Brana falando com a igreja americana. O irmão Brana falando para a igreja hoje, aqui na África, em toda parte. Onde está a escritura para hoje? Jesus encontrou a escritura do seu dia. Ele foi na sinagoga, abriu Isaías 61, leu parte da escritura e disse, hoje se cumpriu essa escritura. E operou alguns sinais, e todos, ele fechou o livro, entregou o assistente, todos ficaram de olho nele. Quando ele estava no Calvário, estava cumprindo a escritura. E você sabe qual é a escritura para esse dia? É uma pergunta para a igreja hoje. Eu estou perguntando para você através da internet. Mais de 100 pessoas que estão nos ouvindo através da internet. Você conhece a escritura que se cumpre nesse dia? Você conhece a escritura que você está dentro dela hoje? Porque o rapto vai vir para aquele que está dentro desta escritura. Apocalipse 10, 8 a 11. João come o livrinho e profetiza outra vez. Onde estamos parados? Em que hora estamos vivendo? Se o relógio está a 3 minutos para meia-noite? Mas hoje, a ciência ajusta ele para 85 segundos para meia-noite. A ciência ajustou no dia do irmão Brana para 3 minutos. O irmão Brana disse, não, acho que é 1 minuto. E do irmão Brana para cá, 15 segundos já se passaram. Porque hoje a ciência ajustou para 85. Segundo para meia-noite, para o fim. O mundo inteiro está em grande temor. A igreja está numa cama de imundície. Mas você vê a condição da igreja hoje. Está numa cama de imundície. E ninguém sabe onde está parado que horas são. E também não sabe, o profeta diz, e a escritura para hoje eles também não sabem. Lá estava Billy Graham, Oral Roberts e Brana, e eles não conseguiram ver. Abraão viu meu Senhor. Abraão reconheceu o Senhor. Ló reconheceu 2 anjos, chamou de meus senhores. Dualista, trinitários. A condição da igreja, condição das pessoas hoje. Se Deus não nos falar dessa forma, nós vamos nos acomodar. Vamos tapar os ouvidos para não ouvir. Porque Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça.
nós não precisamos de 7 trovões, que os pastores dizem aí fora. Não, esse negócio de novo não precisamos. O povo vai embora. Deus vai requerer de você, pastor. Você não trazer o alimento para o povo. Você dá carniça para o povo. Porque quando a coisa começa a apodrecer, os abutres descem. Quando a carne está fresca, fica ali as águias. Mas quando ela começa a feder, ela está numa cama de quê? De imundície, de sujeira, de fedor. Essa é a condição dela. Olha o que ele disse. Fazendo uma obra para Deus, porém fora de sua vontade. Nosso tempo está correndo. Há muita coisa que a gente gostaria de falar, mas eu creio que não é tempo, né? Mas somente lendo esses parágrafos ajuda muito. Você vê que a ciência está mais perto, enxergando mais do que a igreja. A igreja está cega. Quando eu vi isto, o relógio do juízo final, 85 segundos para meia-noite. O olho natural, o homem, está vendo isto. Você vê na natureza. Essa semana foram mais de 40 graus a temperatura aqui no Rio Grande do Sul. Isso eu vi no meu carro. Chuva, ciclone, vendavais, queimadas, a terra tremendo, aqui no Brasil mesmo. Terremotos, crimes, roubo, estrupos, a sujeira na política. Tudo está uma cama de imundície. Aquilo que você pensa que te protege está caído. É o fim. Jesus disse: vocês não sabem discernir os sinais do tempo. Billy Graham era um sinal. Ele disse que Jonas foi um sinal para eles. Billy Graham foi um sinal. Oral Roberts foi um sinal e eles não viram. William Branham foi um sinal. Eles veem Benny Hinn e outros que estão aí, mas não viram o homem que estava na escritura de Lucas 17:30. Joaquim Gonçalves Silva foi um sinal para esse Brasil. Osmar Rodrigues Costa foi um sinal. Eles já partiram, meu irmão. Não terá outro. Houve um cego por aí, depois que o pastor Osmar partiu, até do meu ministério aqui, que disse que viu que Deus já estava usando um outro homem, um dado de São Paulo, no lugar do pastor Osmar. São cegos. Povo que ouviu e nunca aprendeu nada. Diz São Paulo. Nunca aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Verdade é que liberta. Deus já levou o último. Ele só deixou a voz. A escritura do dia. Depois de Apocalipse 10, 8 a 11, é Apocalipse 11. Nós não estamos ali. Nós não estamos em Apocalipse 11. É para os judeus. Eu tenho mais um parágrafo.
Agora tome todos esses deveres, toda a palavra, todos os tipos e coisas, e veja onde você está sentado. Pense na hora na qual estamos vivendo. Olhe adiante que aproximadamente a 10ª parte da terra está pronta para afundar. A ciência diz isto. Eles estão olhando no relógio. A ciência tem o seu relógio simbólico. E o profeta disse, eles estão olhando no relógio. Há poucos anos atrás eles disseram, são somente 3 minutos, agora para meia-noite. Pode ser 1 minuto, diz o profeta. Pode ser a metade de 1 minuto agora. E eles disseram, e baseado nessa reportagem, fazendo uma obra para Deus, fora de sua vontade, 185. A ciência sem conhecimento, mas com uma inspiração, 27 de janeiro de 2026, ajustou o relógio para 85 segundos para meia-noite. Pode ser 1 minuto, pode ser a metade de 1 minuto agora. Eles disseram, isto não acontecerá em nossa geração. Isso poderia acontecer a 5 minutos. E observe, outra coisa que ele disse, 5 anos. Agora eu nunca disse isto. Eles o disse, o cientista. Eles estão fervilhando para fora da Califórnia como moscas. Vê? Bem, o dia em que Ló saiu de Sodoma, no mesmo dia choveu fogo sobre a terra. E Ló não é tipo da noiva. Ele diz, no dia que Ló saiu, ele não é tipo da noiva. Ele é tipo de um crente morno, de uma virginécia. Ele não atendeu a voz de Elohim, ele atendeu a voz dos 2 anjos, de Miguel e de Gabriel. Ele sentiu temor. Não a sua mulher, que ela olhou para trás, a sua igreja. Um desses dias Deus tomará a nossa mensagem. Ele tomará a nossa mensagem. Não são as denominações. Não é um grupo de pastores. Não deixe se enganar, meu irmão. Ele tomará a nossa mensagem. Você vê que a mensagem migra. Veja, vê migrando de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ela migrou de Apocalipse 10, 1 a 7 para Apocalipse 10, 8 a 11. E dali ela migra para Apocalipse 11 e Deus nos toma. Porque ela tem que ir a Israel, ela é Deus. O irmão Brana disse, essa mensagem irá a Israel, porque a mensagem é Deus. E ele nos tira daqui no rapto. Já chama rapto, porque assim, um dia destes, Deus tomará a nossa mensagem, nós iremos embora daqui. Algo com certeza irá acontecer quando a noiva for embora, o seu corpo, a sua noiva, logo que ela sair daqui, algo tem que acontecer. Pai bondoso, eu te agradeço por ser parte da mensagem, por ser parte da noiva. Senhor Deus, ajuda cada família, cada um dos teus filhos através da internet, em toda parte, que haja temor e tremor no coração de cada um, Pai. Nesta hora para te servir, nós não temos força nem para orar, Senhor. Nós não temos força para jejuar. Senhor, o Senhor é nossa força, nos ajuda nesta hora, meu Deus. O corpo mais enfermo da terra é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, cura o nosso corpo espiritual. Tira toda a incredulidade de cada um de nós. Batiza com o Espírito Santo. Sela, Senhor, a cada um dos teus filhos. Os abençoa. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.